Bom, e aí uma coisa interessante, né, é substituir, né, uma alternativa, né, para o desvio padrão, que seria então a distância interquartil, tá? E a distância interquartil nada mais é do que a diferença entre o terceiro e o primeiro quartis, tá? E aí a gente representa assim como dq, né? A distância interquartil, tá bom? Vai ser o Q3 menos o Q1, ok? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, tá? Nesse exemplo aqui, então, vamos botar aqui embaixo que é melhor, né? Nesse exemplo aqui, nós vamos ter então que a distância interquartil, né, de Q, ele vai ser o quê? O Q3, que é 11,5 menos 6, né? E então a distância interquartil vai ser 5,5, né? Bom, é isso que ele quer dizer, né? Está em 5,5, né? É interessante porque, por exemplo, ó, toda a observação, né, vai de 0 a 16, mas numa área em um intervalo, né, de comprimento 5,5 vai estar metade das observações, tá? E a distância desse ponto até esse equivale a 5,5 unidades de comprimento, né? Dos 16. Então, dentro nesse intervalo, você observa 50%, né? Metade das observações, e a outra metade está fora aqui, entre o primeiro e o terceiro quartil. Aí agora vamos para a distribuição dos dados, né? Então, a ideia é, bom, você conhecendo o cálculo, né, dos quartis, como é que eu poderia fazer um estudo para entender a simetria, a assimetria da distribuição dos dados, né? Ou seja, será que os dados estão bem distribuídos, né, de uma maneira bem conhecida ou não? Será que há uma concentração dos dados em um pequeno intervalo? Ou será que os dados estão muito espalhados num intervalo muito grande, né? Então aqui a gente apresenta, né, informações que normalmente você deve observar para definir se existe uma boa, né, uma distribuição aproximadamente simétrica, tá? Então, por exemplo, vamos considerar aqui 5 valores. O meu x1, quem é o x1? É o menor valor que está sendo observado. O xn, que vai ser o maior valor observado, e o Q1, Q2, o Q3, que é o primeiro, o segundo e o terceiro quartis, né? E aí você vê, olha, para você dizer que uma distribuição ela é simétrica ou aproximadamente simétrica, você tem que observar essas 4 situações aqui, tá? A diferença entre o Q2 e o X1 tem que ser aproximadamente igual à diferença entre o Xn e o Q2, certo? Então, eu tenho aqui a distribuição, né? Aqui o meu x1, aqui o meu xn, e aqui está a minha mediana, né? Que é o Q2. Tá? Então, a gente espera que a distância entre x1 e Q2 seja aproximadamente igual à distância entre Q2 e xn. Aqui é o que é esperado. A diferença entre o Q2 e o Q1 tem que ser aproximadamente igual à diferença entre o Q3 e o Q2. Tá? Então, aqui é a distribuição. O meu Q2 está aqui. Eu tenho o Q1 aqui e o Q3 aqui, né? A gente espera, então, que essas distâncias aqui entre Q1 e Q2 seja aproximadamente igual a Q1 e Q3. E, por fim, temos que a diferença entre Q1 e o X1 seja aproximadamente igual à diferença entre o Xn e o Q3. Tá? Então, aqui o meu Xn aqui, o X1 aqui, aí eu tenho o Q1 e o Q3, né? Ok? Tá aqui os pontos.
E aí a gente espera que essa distância seja aproximadamente igual a essa distância aqui. Tá bom? Essas duas distâncias aqui sejam aproximadamente iguais, tá? E aí, por fim, agora, né, vem a quarta condição, né? A distância entre a mediana e Q1 e Q3, então tá aqui, né? A mediana e Q1 e Q3, né? Essa distância aqui, né? Essas distâncias sejam menores que a distância entre Q1 e Q3 e os extremos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, tá? Então, vejam, eu tenho que a distância entre Q1 e Q2 e Q2 e Q3 ele é menor, né? Essas duas distâncias são menores do que a distância entre o x1 e Q1 e o xn e o Q3, tá vendo? São menores, né? Tá? Para que a gente considere que seja uma boa distribuição, a gente espera que observar esse padrão aqui, tá? Que essas distâncias aqui sejam menores do que essas distâncias aqui, tá? Então, se isso, né, se todas essas condições aqui, né, elas forem observadas, né, dizemos então que essa distribuição é uma distribuição simétrica ou aproximadamente simétrica a uma distribuição normal ou uma distribuição gaussiana, tá? Assim, essa distribuição a gente não vai estudar nessa disciplina, tá? Ela não vai ser estudada. Mas é uma distribuição que ela tem muitas aplicações, né? E quando você observa que as distribuições que você está trabalhando obedecem a essas condições, então você pode classificar ela como uma distribuição normal ou uma distribuição gaussiana. Aí vejamos agora aqui o exemplo 4. O que podemos dizer sobre a assimetria da distribuição da variável x, cujas informações são essas daqui? Tá? Aí, que informações são essas? Tá? Bom, gente, assim, tem um site chamado Kaggle, né? E lá eles apresentam uma base de dados que seria sobre os passageiros do navio Titanic, né? Lá ele informa quem são os passageiros que sobreviveram, quem foram os que morreram, né? E esses dados que você vê aí são informações referentes às idades dos passageiros, tá? Então, o passageiro mais novo tinha 0 anos, o mais velho tinha 80 anos, né? A média aritmética das idades era de 29 anos, a mediana é 28, o primeiro quartil é de 20 anos e o terceiro quartil é 38 anos, ou seja, entre 20 e 38 anos são as idades de metade dos passageiros, tá? Né? De 20 a 38 anos. Isso representa metade dos passageiros, tá? Então, como aqui ele está falando sobre a simetria, o primeiro dado que a gente olha aqui é a diferença entre a mediana e os extremos, né? Então, vamos ver, né? Quem é o Q2 menos o x1, né? Então, Q2 é 28 e o x1 é 0. Bom? E depois, vamos ver aqui Vamos dar uma olhada aqui no xn agora, né? Xn menos Q2, né? Então, xn é 80 menos o Q2, que é 28, né? Isso daí dá o quê? Dá 52 anos, né? É a diferença aqui. Bom, ele dá 52. Então, você vê que a gente não pode dizer, né, que a diferença entre esses dois aqui são aproximadamente iguais, né? A gente não pode dizer isso, tá? Então, eu posso concluir aqui é que o Q2, né, menos x1, ele é diferente, né? Não é nem aproximadamente igual ao xn menos o Q2, né? Ok? Aí vamos dar uma olhada aqui na quarta condição, né? A diferença entre a mediana e o primeiro quartil e o terceiro quartil e a mediana, né? Então, eu tenho que o Q2 menos Q1
ele vai ser, né? O Q2 é 28 e o Q1 vai ser 20, né? Que é igual a 8, né? E aí agora o Q3 menos Q2, né? Então, o Q3 menos Q2, nós temos o seguinte, Q3 menos Q2. O Q3 é 38, menos o Q2 que é 28, né? É igual a 10, tá? Bom, são só dois anos, né? A gente poderia dizer, né, como é que eu digo assim? Que o Q2 menos Q1, a gente poderia dizer que eles são aproximadamente iguais, né? Ok? A gente poderia dar entender dessa maneira. Bom, aí vamos ver agora a terceira, né? A terceira é a diferença entre o Q1 e o X1 e o Xn e Q3, né? Então, Q1 menos X1, ele vai estar assim, né? O Q1 é 20 e o X1 é 0, né? Vai dar 20. E depois temos o Xn menos Q3, né? O Xn é 80 menos Q3, que é 38, né? Isso dá o quê? Acho que dá 42, né? Bom, aí a diferença é grande, né? De 20 até 42 aqui a gente é muito grande, né? Então, temos que o Q1 menos X1, ele é diferente do Xn e o Q3, né? Menos Q3. E aí agora, ele quer que a gente observe isso daqui, né? Se a diferença entre Q1 e Q2 e Q2 e Q1, se ele é menor do que as distâncias, né? Do X1 até o Q1 e do X2 até, desculpa, e do Q3 até o Xn, né? Vamos dar uma olhada nisso, né? Então nós temos que, por exemplo, né? Q1 menos Q2, melhor, ao contrário, né? Q2 menos Q1, né? Ele ele é menor do que o Q1 menos X1. A gente pode observar isso, né? Cadê? Ó? Q2 menos Q1, Q2 menos Q1, aqui. Ele deu 8, né? E do Q1 até o X1, cadê? Q1 até o X1 ele deu 20, né? Então, aqui está certo, a gente observa isso, ok? Aí vamos ver aqui a distância entre o Q3 menos o Q2. Ele é menor do que a distância do Xn menos o Q3? Menos Q3. A gente observa isso. Aí, Q3 menos Q2, né? Cadê? O Q3 menos Q2, ele deu 10, né? Xn menos Q3, ó. Cadê? O Xn menos Q3, ó. Xn menos Q3, ele deu 42, tá? Tá dando 42. Então, a gente observa isso, tá certo? E aí, assim, como, né, nós não observamos valores aproximados para esses dois aqui, então a gente só pode concluir que essa distribuição, né, ela não é simétrica, tá? Ela não apresenta uma simetria normal, tá? É a única coisa que a gente pode concluir aqui, certo? Então, a distribuição não é normalmente simétrica, né? Vamos botar assim. Tá? É tudo que a gente pode dizer, né? Já que esses dois pontos aqui eles não são vistos, né? Não são aproximadamente iguais, então a gente não pode dizer que ele tem uma distribuição simetricamente normal, né? Ou uma distribuição com simetria gaussiana.
Tá bom?